Sampaoli chega ao Flamengo, né? Pegou uma viagem longa aí da Europa, estava na Europa, veio para o Flamengo, disse que o Flamengo era o seu plano A, até mais do que clubes europeus, nesse momento, e chega falando, Mauro, que no ataque, quando o Flamengo estiver atacando, pode usar o esquema 3-2-5 ou até 3-1-6. Pro Vampeta, que diz sempre, tem que botar todos os feras para jogar. Isso é um otimismo ou não também? Que vai jogar sim, mas com jogadores também de marcação. Isso todo time que faz pressão no campo de ataque coloca muitos homens no campo ofensivo para isso, para pressionar. Mas você acha que vão ser jogadores de frente ou não? Não. Quando ele fala isso, gente, primeiro, assim, quando se fala de 4-4-2, 3-5-2, isso é como o time se comporta inicialmente. O time de futebol se movimenta. Você tá pensando que vai ser esse Marinho, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, não, mas eu pensei se dá pra jogar. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Não é isso. Eu sei que não, mas dá pra jogar? Não é isso. Não dá. A questão é outra. A questão é o seguinte, por exemplo, eu acho que a única maneira que você vê o time... o time tá no 4-4-2, é quando tá se defendendo. Porque você vê as duas linhas de quatro, os dois jogadores à frente. E vai muito então Simeone. Quando o time tá no ataque... Você vai ver muita movimentação e você vai ver uma variação muito grande. Quando perguntaram, vamos botar o contexto, sobre 3 zagueiros, ele falou que pode jogar com 3 zagueiros e ele quis dizer que o time não vai ser defensivo por isso. Foi o que eu entendi. Eu posso, no momento que eu estou atacando, ter 3, 2, 5. Ou seja, 3 zagueiros, 2 caras aqui no meio e tá com 5 caras pressionando. Esses 5 podem ser o quê? Digamos, pode ser o ala direito, o ala esquerdo, um dos meias, 2 atacantes. Aí o Lucas por esquerda. Os 3 atacantes, os 2 alas. Como aconteceu, está com o Vitor Pereira agora. Gabigol, Pedro, Cebolinha. Onde a bola tiver, né, mano? Exato. Eu estou pressionando no campo de ataque. Eu tenho o Gabigol, tenho o Pedro, tenho o Cebolinha, o Matheus França e o, digamos, mais um ali. Everton Ribeiro chegando ali para tentar tomar a bola. Porque essa é a filosofia de jogo dele. É pressão alta e o time ocupando o campo de ataque a maior parte do tempo. Que é uma coisa que o Jesus fazia também. Uma coisa que o Vitor Pereira tentou fazer. Em alguns momentos conseguiu, outros não. É que muitos técnicos fazem lá fora. Quer dizer, essa é a filosofia dele. Eu acho que ele respondeu isso para dizer, eu posso jogar com 3 zagueiros, e isso não significa... Assim, aqui a gente precisa... Assim, é tão triste isso, gente. Um técnico ter que explicar uma coletiva de imprensa... Ô Mauro, só para não te atrapalhar no teu pensamento, a gente vai voltar aqui em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan. Então já aguarda aí onde você estava. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre a chegada do Sampaoli no Flamengo. Deu coletiva, falou que vai usar muitas vezes para atacar o esquema 3-2-5 e até 3-1-6. E Mauro César Pereira explicando a forma de jogo do Sampaoli e meio indignado, né? Você estava indignado que aqui... Eu acho triste que um técnico tenha, pode ser de qualquer nacionalidade, numa coletiva de imprensa, que didaticamente explicar que ter um time com 3 zagueiros não significa um time defensivo. Isso eu acho melancólico até porque quando você tem 3 zagueiros, como é que se comporta os 3 zagueiros? Geralmente você vai ter um zagueiro pela direita, que vai proteger o flanco direito, um pela esquerda, que protege o flanco esquerdo, e um centralizado. Você tem um cara protegendo no meio da área. Quando você tem uma linha de 4 defensiva, o time do Simeone, por exemplo, em vários momentos, você tem um lateral marcando como zagueiro, um outro lateral marcando e 2 caras marcando ali dentro. E quando tem uma linha de 5, aí você tem 3 e os 2 dos lados. Ou seja, jogar com 3 zagueiros não significa que você vai ter defensivo. Agora, faz isso, exato, e você pode ter uma linha de 5 quando você está se defendendo. Então esse time que está no 3, que ele fala que pode jogar no 3-2-5, no 3-1-6, ele pode se defender no 5-4-1, por exemplo. Ele pode ter 5, 4 na frente e um cara só, na hora que ele estiver sendo atacado. Porque esses caras vão voltar. Por isso que o jogador tem que ser preservado de um jogo ou outro, ele tem que estar bem fisicamente, tem que ter força, velocidade, porque ele vai, ele volta, ele ataca, ele volta, defende, fecha o espaço, ninguém fica mais parado esperando a bola. Não é o futebol dos anos 40, que o ponta direita ficava parado lá no meio do campo, esperando o cara lançar, para ele correr com a bola, cruzar para o centroavante, depois ele voltava e ficava assistindo o jogo. Não, todo mundo participa do jogo, isso é uma coisa básica. Eu acho até meio constrangedor que o técnico tem que explicar isso. E a pergunta não é ruim, não. A pergunta tem que ser feita porque o torcedor não quer entender isso, especialmente do Flamengo. Com essa bobagem de que não pode jogar com 3 zagueiros, porque não sei o quê, porque ele desconhece a própria história do clube. O clube já teve 3 zagueiros em outros momentos e até com êxito. Então, acho que só ele reforçou que é a sua maneira de pensar e é como ele deve montar o time. Vai ser um time, acho que bem agressivo. E a minha curiosidade é saber como é que ele vai trabalhar aí, inicialmente. Eu acho que ele vai dar prioridade aos jogadores que têm mais força, resistência, velocidade
e que possam desempenhar o papel que ele quer. Você acha que ele vai mexer nos medalhões, Mauro? Eu acho que em alguns momentos sim. Jogadores que não tiverem condições de entregar fisicamente aquilo que ele precisa em campo para desempenhar o que ele espera, eu acho que naturalmente vão perder espaço. Já estão perdendo espaço, né? O Everton Ribeiro já está perdendo espaço, o Davi Luiz é muito questionado hoje, porque de fato não vive um bom momento, o Felipe Luiz hoje é uma reserva. Alguém acha que vai jogar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas? Mas nem. Ele pode brigar para ser o terceiro zagueiro pela esquerda. Aí pode ser. Que de repente São Paulo encontra ali um espaço que foi o Ceni o primeiro a colocá-lo nessa função. O time do Ceni foi campeão brasileiro jogando várias vezes com 3 zagueiros. A saída de bola saia com 3. O Muricy foi campeão, tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. Quer dizer, isso é uma besteira. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Edmilson era um híbrido. Ele era hora zagueiro, hora volante. E o Brasil ganhou a Copa. Tem vários exemplos aí. Você fala, o Guardiola está jogando com 3 zagueiros direto. Ainda tem um zagueiro jogando como volante. E um dos zagueiros, que é o Ake, muitas vezes ele é lateral. Porque os laterais do City vão trabalhar como meias, e gosta do lateral que vem trabalhar por dentro, e o zagueiro pela esquerda vai embora. O Ake aparece, a gente vai ver daqui a pouco aí, vai ter. Contra o Bayern de Munique, ele passa como lateral várias vezes pelo lado esquerdo, o Ake, o cabeludinho lá, o holandês. Porque assim, às vezes assim, você tem que pegar um plantel e ver onde está. Às vezes você tem um plantel que tem a maior força, são os zagueiros, que são melhores que os atacantes, o cara tem que montar. Só que o Flamengo dá pro Sampaoli tanto zagueiro bom, por mais que o Davi Luiz seja um pouco mais velho, você fala que o Pablo não está em boa forma, o Fabrício Bruno, são melhores zagueiros do que a maioria dos times brasileiros aqui tem. E a opção de ataque também é boa. Os perfis com a volta são diferentes também. E com a volta do Bruno Henrique aí, graças a Deus, está se recuperando. E o próprio meio campo. Vai ter cardápio bom, outros times não tem, mano. Você não acha que nesse primeiro momento, começando, ele vai usar a mesma tática do Dorival? Vai colocar, não medalhões, os jogadores mais badalados, mais importantes para jogar. Talvez se for ordem, não, pedido da diretoria, porque eu acho que ele não combina muito com isso, não. Não. Eu acho que por ele botaria o time que ele acha ideal. Esquece a diretoria. Então eu acho que não. Na cabeça dele. Se for por ele, eu acho que ele bota os melhores. Ele está chegando agora. Você não acha que ele vai colocar, ou não, ele já vai, já vamos sentir o dedo do professor Sampaoli. É isso que eu queria esperar alguns dias para saber o que ele vai fazer. E se ele fizer, eu acho normal. Normal. Ele deu uma resposta, Wander, que pode te ajudar. Porque ele falou do Gabigol e do Pedro. Né? Ele falou do Gabigol e do Pedro jogando juntos, e ele fala sobre o Gerson também. Né? Porque foi ele que pediu a ida do Gerson para o Olympique de Marseille. Então vamos botar aí o que ele fala sobre Pedro e Gabigol juntos para o Sevilha e sobre o Gerson. Pode botar aí, Kaique. El caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Es decir, ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. Yo pienso que también... Olha aí, ó. Ele diz, pra mim tem que jogar os melhores. No final ele complementa dessa forma. Pode ser. Não, pode ser. Eu acho que pelo jeito agora, dele, os melhores podem ser diferentes dos nossos melhores, ou dos meus melhores. Eu compreendo. Só estou dizendo que eu achei que aquele momento do Dorival, que ele chegou para colocar água na fogueira. A gente sabe, já falamos tanto sobre isso. Ele fez isso. Né? A panela lá, ele põe para jogar e aos poucos foi dando uma ajeitada lá, colocando jogadores que estavam melhores. Não, porque é óbvio, não sei se você concorda, Fausto, Mauro, a diretoria vai falar com ele. A gente já teve alguns problemas aqui. Ele sabe. Você acha que ele sabe já? Ele sabe. Tá vendo todos os jogos lá, né? Ele vive no Rio também, né? A conversa com ele foi mais ou menos assim, pelo que eu soube. Ligaram para ele primeiro e aí perguntaram se tinha interesse, se ele queria ficar na Europa, porque ele estava lá ainda, né? Aí ele falou, pro Flamengo eu volto, para a América do Sul agora. Aí abriram negociação com o representante dele para ver questões contratuais e fecharam. Foi assim, parece que bem rápido, ele não titubeou. Isso pesou também, né? Porque quando procuraram, ele falou,
o Flamengo está chamando, eu vou. Ele tá louco, o Flamengo tem um tempão. Ele já falava do Flamengo há muito já tempo. Já deu até entrevista, né? Então ele falou, não, tô voltando. Caso fosse um outro clube que não interessasse a ele, sei lá, qualquer outro clube da América do Sul, ele ficaria lá pela Europa para tentar se encaixar em algum lugar depois que ele saiu do Sevilha. Ele trabalhou em 2 times bons agora. O Mauro falou aqui no Sevilha e o programa. Olympique de Marseille. O Olympique é um time mais torcida da França, é o único campeão europeu entre os franceses. E foi segundo, né? Foi vice-campeão francês e o campeão foi o PSG, que quando... Se o PSG jogar mais ou menos, não tem páreo para ninguém lá. Então, assim, ser vice-campeão é quase o máximo. E o Sevilha é um time que é a 4ª força do futebol espanhol e é o maior vencedor de Liga Europa, né, que todo ano ganha a Liga Europa. E eliminou o Fenerbahçe do Jorge Jesus. Se você pegar o retrospecto do Jesus e do Vitor Pereira, os dois vieram do Fenerbahçe, que é um clube internacionalmente que não tem o peso dos dois que ele dirigiu. Ele pegou times maiores em tempos recentes do que o Jesus e do que o próprio Vitor Pereira. 3 dias antes do anúncio do São Paulo, aqui no programa o Mauro falou que, não sei se era a opinião dele ou era informação, mas ele falou que, eu não lembro exatamente, que o Flamengo estava conversando com os dois ao mesmo tempo. Sim, era ouvir o não, era informação. Eu ouço o não do Jesus e o contrato do São Paulo. Isso que eu falei lá semana passada, foi isso que aconteceu. Eu vou no Jesus porque eu tenho que ouvir o Jesus falar não para poder falar para a torcida. Você vê que foi atrás. E o que aconteceu com o Jesus? Procura o Jesus, o que eu soube, ele fez uma pedida, mas ele não garantiu quando viria, ele não deu nenhuma segurança. Assina aqui, ó. Nada. Você quer um tempinho para pensar, uns dias aí? Não, eu tenho que terminar aqui o trabalho, eu tenho que concluir. Não podia esperar. Aí ele procurou São Paulo, não, vou agora. Flamengo, vou agora, resolve com o pessoal aí. Chegaram num acordo financeiro e, pelo que soube também, a diferença era grande de grana. Jesus queria mais. Uma pergunta que é bem